Estamos no ar com o Por Conta Própria, versão ampliada aqui na Rádio Band News FM, o programa para você que empreende, tem dúvidas, quer melhorar o seu negócio, o programa para você que quer empreender, quer dar virada na carreira e passar a ganhar dinheiro por conta própria, comigo, a Ana Freitas, mas principalmente com ele, professor Marcos Silvestre. Tudo bem, professor? Olá, minha querida parceira empreendedora Ana Freitas, aquele abração para você, abração tradicional, a chegada para o meu amigo e para minha amiga ouvintes aqui da nossa Band News FM, essa galera linda que, como você disse muito bem, curte empreendedorismo, curte gestão da pequena e média empresa, nossos tradicionais assuntos aqui no Por Conta Própria, né? É isso aí. A gente começa o programa de hoje, professor, com uma entrevista e falando sobre um assunto que é fundamental para qualquer empreendedor, que é o quê? Atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente. Aliás, eu diria que ele é o primeiro assunto mais importante para qualquer empreendedor. O segundo e o terceiro. Se tiver o quarto, deve ser o quarto também. Uma lista de prioridades aí, né? Ele figura bem ali. A gente vai conversar agora com o Paulo César Silva. Ele é professor de gestão de serviços de atendimento ao cliente da ESPM e trabalha justamente com isso já há anos, tem uma ampla experiência em grandes empresas aqui no Brasil. E vai falar um pouquinho sobre como você, empreendedor, pequeno empreendedor, desde pequeno mesmo, tem que saber o que você tem que saber para satisfazer o seu cliente. Primeiramente, Paulo César, muito obrigada pela presença aqui no Por Conta Própria, versão ampliada. É uma satisfação poder conversar com vocês e com os seus ouvintes. Paulo César, você, como eu disse aqui, atuou por mais de 20 anos aí, né, na área de vendas e marketing em empresas grandes aqui no Brasil, algumas multinacionais, inclusive. Que dicas iniciais você pode dar, pensando no nosso público aqui do Por Conta Própria, que é o pequeno empreendedor, de satisfação do cliente? O que é básico hoje, a gente está em um mundo em constante transformação também, né? Mas o que é básico hoje para você satisfazer o seu cliente, que, como disse aqui o professor Marcos Silvestre no começo, tá aí no topo da lista das necessidades de todo o empreendedor? Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu considero como primeiro imperativo de uma empresa gerar preferência. Ou seja, diante de seus concorrentes, uma empresa ela precisa fazer com que seus clientes prefiram comprar, negociar com ela do que com seus concorrentes. Você observa que eu estou falando a palavra preferência. Eu não estou falando a palavra fidelidade, nem fidelização. Isso aí dá um assunto longo, mas rapidamente dizendo, quando eu coloco preferência, significa que o cliente vai escolher a minha empresa apesar da concorrência. Quando eu falo em fidelidade, parece que o cliente já é meu e parece que ele já não tem mais opções e que ele vai sempre ficar comigo. Então, eu sempre tenho dito isso aos meus alunos, não acredite em fidelidade, pelo menos nesse ponto, né? Então, eu tenho 3 possibilidades de criar essa tal preferência, né? De a capacidade de gerar essa preferência. Ou é pelo meu produto, o produto que eu vendo, ou o serviço que eu presto, ou eu tenho fatores da minha própria empresa, uma política comercial, por exemplo, ou pelo meu atendimento, que aí está ligado à pessoa que atende. O produto é ligado à qualidade. Por exemplo, se eu tenho uma pizzaria, eu posso gerar preferência pela qualidade da pizza que eu vendo. Mas também não é só. Eu tenho fatores eu aceito cartão, eu facilito o pagamento, ou eu tenho estacionamento. Isso não está ligado ao produto, está ligado à empresa. E o atendimento. Então eu tenho pessoas simpáticas, eu tenho pessoas com delicadeza, que atendem com educação, boas maneiras, têm interesse e disposição para atender. Então são fatores mais pessoais. Então, de novo, 3 pontos. Produto, empresa e o próprio atendimento. Quer dizer que na questão do atendimento, Paulo César, então é absolutamente essencial esse cuidado com o recrutamento, a seleção do teu pessoal, depois o treinamento e a motivação do teu pessoal no dia a dia, certo? Pois é, eu tenho sempre falado assim, contrate apenas pessoas gentis para trabalhar com você. Isso é, na minha opinião, Marcos, fundamental. Certo. Contrate apenas pessoas gentis para trabalhar com você. Não atraia problemas, eu digo. Aqui não importa a sua função. Se é o manobrista, se é o gerente, se é o estoquista, o office boy, o entregador da pizza, por exemplo.
todos precisam ser naturalmente gentis. Isso serve até para os fornecedores também, né, que você vai ter. Ô Paulo César, você está falando disso aqui, importante, em primeiro lugar, quero dizer que eu concordo em 123% com você nesse aspecto, tá? E recentemente, conversando com um empreendedor sobre esse aspecto, e enfatizando exatamente esse ponto, assim, só trabalhe com pessoas gentis, né, que você definiu como pessoas gentis, eu costumo brincar e chamar, só contrate gente, né, gente que gosta de gente, né? E esse empreendedor se queixou comigo assim, pô, cara, eu tentei priorizar isso aí, mas eu vi que esse pessoal também é um pessoal meio sem pegada. Eu sei o que eu disse para esse empreendedor, eu queria saber o que você diria para esse empreendedor. Vamos dizer assim, essa pegada tem a ver com como ele trata o seu pessoal. Perfeito. Eu diria o seguinte, olha, vamos aqui, ó. Primeira coisa, a sua empresa, pode ser o tamanho que for, ela precisa ter uma filosofia de serviço. Ela precisa ter uma série de princípios que sirva para moldar a mentalidade dominante que está nela. E isso deve colocar a centralidade do cliente em primeiro lugar. Ou seja, defina claramente quais são os padrões que o cliente deve ser atendido. É você proprietário, que precisa definir isso. Sim. Então, o pensamento dominante dentro da sua empresa precisa ser assim. Quem vai entrar na sua empresa, ele precisa concordar com isso, concordar com essa filosofia de serviço que você tem. Lógico. Eu digo sempre assim, né? Você precisa mudar o modo de pensar antes de mudar o modo de fazer. Se você não fizer isso, você vai inverter as coisas e realmente não vai dar certo. Agora, é muito mais fácil eu trabalhar na filosofia, no modo de tratar o meu funcionário e ensinar a ele habilidades do que eu torná-lo simpático, por exemplo. Perfeito. Isso eu não vou conseguir, né? Que já seria algo mais inerente, a própria personalidade. É o que a pessoa já traz da vida dela, né? Essa simpatia, essa gentileza inerente, né? Sim. Como tornar esse funcionário, que o senhor chamou aí de gentil, né? Essa pessoa que o senhor falou, usou essa palavra para definir como gentil, esse funcionário que vai, além de ter essa habilidade emocional que ele já tem, enfim, inerente, como disse aqui o professor Marcos Silvestre, uma pessoa efetivamente que vai trazer valor para a sua empresa. Isso que eu falei agora da filosofia, ele aderindo a essa filosofia, ou seja, você tem quase que uma pregação obsessiva pelo modo como você vai tratar o seu cliente. Eu preciso também cuidar de tratar bem esse funcionário. Isso, para mim, é fundamental. Trate muito bem os seus funcionários. Eu tenho até uma frase que eu digo assim, ó, quando um cliente é mal atendido, é porque antes o funcionário foi mal atendido, num amplo espectro de ser mal atendido, né? Então, o atendimento é sempre um reflexo. Ele nunca é autônomo. O atendimento, ele tem a ver com o modo da empresa pensar e de como o funcionário é tratado. Então, antes de eu pensar em atender o cliente, eu preciso pensar em atender esse funcionário que vai trabalhar comigo e vai atender o seu cliente. Tá aí, pequeno empreendedor, pequena empreendedora, você que quer prosperar, você que quer se dar ao trabalho de prosperar e, portanto, tá aí à disposição para o quê? Para resolver os problemas dos seus clientes. Palavras, orientações, pérolas de sabedoria aqui do professor Paulo César Silva, né? Professor da ESPM e especialista naquilo que a gente diz que nós também desejamos, né, professor, que todos os empreendedores do nosso Brasilzão sejam especialistas. Atendimento ao cliente, para que, como muito bem colocou aqui o professor, o cliente nos dê humildemente a sua preferência. Exatamente. Obrigada, professor Paulo César Silva, pela participação aqui no Por Conta Própria, versão ampliada. Adorei o nosso bate-papo aqui. Muito obrigada. Foi uma satisfação. Tá aí, a gente falou neste primeiro bloco de atendimento ao cliente. Daqui a pouquinho, não saia daí, hein? Daqui a pouquinho tem mais. Por Conta Própria, versão ampliada aqui na Rádio Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM Por Conta Própria.
Continuando com Por Conta Própria, versão ampliada aqui na Rádio Band News FM. Nesta segunda parte do programa, o professor Marco Silvestre responde aqui a 2 dúvidas que levam a dicas de prosperidade empreendedora para vocês, ouvintes assíduos aqui do Por Conta Própria, das colunas e também do programa, né, professor? Isso. Vamos então à primeira pergunta. Os melhores funcionários das empresas se dedicam bastante, dão um duro danado no trabalho, a gente sabe bem disso. E quem ganha com isso, professor? Lógico, todos ganham com isso, né? O próprio colaborador ganha com isso, seu salário, seus benefícios, a sociedade ganha com isso e o seu empregador ganha com isso também. A reflexão que eu quero fazer aqui é o seguinte: as empresas visam lucro. Parte desse lucro virá o quê? Do trabalho dos colaboradores. Você que de repente tem uma visão um pouquinho mais esticada, um pouquinho mais para frente, entendendo isso, você tem que tomar uma decisão. Você fala assim: eu vou trabalhar a vida inteira como colaborador de uma empresa e abrir mão deste lucro que de repente poderia ser meu. Eu não estou dizendo que não é válido, é absolutamente válido você trabalhar como colaborador de empresa também, tá? Mas realisticamente falando, você sabe que quando você está trabalhando numa empresa, como funcionário de uma empresa, você está ajudando essa empresa a ter lucro. E que se você conseguisse se estabelecer por conta própria, boa parte desse lucro, se não ele todo, ou até mais do que poderia ser seu, poderia ficar consigo, né? Estou dizendo aqui de uma motivação que empreendedores normalmente têm quando o assunto aqui é o aspecto financeiro da atividade empreendedora, que é reter para si o lucro que é fruto do seu trabalho. Tá? Não quero mais trabalhar para os outros, dar dinheiro para os outros, quero fazer só para mim. Eu digo assim, não vamos achar que a gente está sendo explorado pelo patrão. Gente, tudo é questão de regras. Você só tem que entender as regras, saber de que lado você quer jogar das regras, né? Ok, o seu empregador e você depois na condição de empreendedor, você assume todo o risco da coisa, o risco do negócio. O risco de ter que remunerar os seus funcionários, de ter que pagar todos os direitos trabalhistas, de ter que pagar benefícios, tem um risco associado a isso. Mas esse risco, quando ele é bem resolvido, quando ele é bem equacionado pelo empreendedor, você tem dinheiro para cobrir esse risco e ainda é remunerado por esse risco na forma de lucro, né? Eu digo isso porque eu conheço alguns empreendedores de sucesso que, além de se motivarem muito pela causa concreta do negócio deles, se motivam muito por esse outro fator também. Fala, cara, eu não vou trabalhar para enriquecer patrão, não. Eu tenho potencial para mais do que isso. Eu tenho potencial para assumir esse risco numa fórmula empreendedora, tá? De ficar com esse dinheiro para mim, porque olha, é uma carreira toda, cara, eu vou trabalhar 30, 40 anos, imagina o quanto eu não vou dar de lucro por meu empregador em 30, 40 anos, eu quero esse lucro para mim. Tem a ver com perfil também, né? Tem a ver nem todo mundo que pensa assim tem um perfil para veja ser bem, patrão, e né? eu diria, nem todo mundo que pensa assim tem o talento, a qualificação, o dom e realmente quer esse tipo de coisa. Então a primeira coisa que eu digo é o seguinte: se você é um colaborador bem resolvido com essa história, pare de falar essa bobagem que você está trabalhando para enriquecer patrão. Se você não está bem resolvido com essa história, vai resolver bem. E uma forma de resolver bem pode ser justamente lançar o seu projeto empreendedor, sabendo que você vai assumir um risco e sabendo que se superar o risco, esse lucro todo vai ficar para você. E não só, quer dizer, você vai passar a ter colaboradores a partir daí. E a realidade é essa. Do ponto de vista capitalista, vamos falar mesmo. Você vai começar a oferir lucros em cima do trabalho de outras pessoas. Você vai fazer isso de forma ética, de acordo com as regras do jogo, mas é assim que vai ser, né? E você pode perguntar, qualquer empreendedor bem-sucedido, ele sabe que boa parte dos lucros que ele ofere vem do próprio trabalho, mas boa parte vem do trabalho dos seus colaboradores também. Alguma coisa para a gente manter aí no radar. Segunda pergunta de hoje, com dica de prosperidade empreendedora: a concorrência nos negócios nunca esteve tão acirrada. Sim. E aí fica aquela dúvida, né? Como se diferenciar e se distanciar dos concorrentes. Não é fácil não, né? Não é fácil. E a maior parte dos empreendedores, Ana, acaba romanticamente achando que eu tenho que oferecer uma coisa diferente para o meu cliente para me diferenciar do concorrente. E eu digo que é muito menos sobre oferecer uma coisa diferente, muito mais sobre oferecer uma experiência diferente para os seus clientes. Porque coisa diferente, gente, cá entre nós, né? Eu acho que assim, nós estamos vivendo de certa forma, parece que a gente está vivendo numa época de inovação muito intensa. E às vezes também eu penso o oposto. Parece que tudo de relevante já foi criado e que nós estamos vivendo assim variações evolutivas das mesmas coisas, né? Você fala assim, drones para entregar mercadoria.
cara, o drone é uma versão evoluída do avião que entrega mercadoria já faz 100 anos. Aí os smartphones e tal, né? Olha que coisa e tal. Aparelho de celular, nós já temos aí há 30 anos aparelho de celular, entendeu? Então, assim, é menos sobre oferecer coisas diferentes e mais experiências diferentes para o seu cliente. A própria experiência de compra que ele vai ter e depois a experiência de consumo que ele vai ter do produto. De atendimento, de atendimento. E aí eu digo, aí você tem que conhecer o seu cliente. Então você quer realmente deixar a concorrência na poeira? O primeiro passo é conhecer o seu cliente melhor do que a concorrência conhece o seu cliente, né? Bom seria se o pequeno e médio empreendedor pudesse investir em excelentes pesquisas de mercado, contratando bons institutos para isso, coisa que só os grandes conseguem fazer. Então conhecer o seu cliente, pequeno e médio empreendedor, empreendedora, isso vai ser na raça. Agora sim, você tem que acordar todo dia com aquela disposição de dizer, hoje eu quero aprender uma coisa nova sobre o meu cliente. E onde você vai aprender essa coisa nova? Na interação com o seu cliente. E aí 2 etapas, aliás 3. Em primeiro lugar, você vai interagindo com o seu cliente, observar alguma coisa que você acha que ele quer. A segunda etapa é, você vai ter que arriscar de ver se dá para generalizar aquilo ou não. Aquilo que aquele cliente quer é o que a maior parte dos meus clientes querem? E a terceira etapa é, eu vou me adequar, eu vou me preparar para poder dar essa experiência para o consumidor. Aí várias coisas, Ayana, várias coisas. Tem um restaurante que eu estou me lembrando agora, que é pizzaria, mas eles têm buffet também, outras ofertas na linha de comida, além de pizzaria. E esse empreendedor, esses empreendedores, né, os sócios, há um tempo atrás, eles começaram a fazer o seguinte, eles começaram com todo pedido de pizza que havia, eles mandavam algum outro quitute da casa. Aí você fala assim, nossa, os caras têm um custo para isso, né? Porque além da pizza, vai lá uns quibezinhos, vai umas esfirrinhas. Mas, ao mesmo tempo, espertamente, é uma forma de você apresentar as outras delícias da casa para esses seus clientes, para que eles façam pedidos de delivery e até para que eles frequentem a casa depois, consumindo esses produtos lá também. Esses sócios estavam me dizendo outro dia, por exemplo, que eles descobriram que nessa do vai um extrazinho aqui, um extrazinho ali, os quitutes da culinária árabe, por exemplo, começaram a agradar muito mais do que quando eles mandavam outras coisas que estavam relacionadas com comida brasileira, por exemplo, entendeu? Veja, estou relatando aqui uma experiência de tentativa de agradar o seu cliente, de conhecer o seu cliente, né? E tentativa que deu certo por meio de teste, né? Por meio de teste, ele falava assim, poxa, né? eu via lá que eu mandava 3 quibezinhos, né? 3 mini quibes, não precisa ser nada exagerado, né? Eu acabei percebendo que isso agradava muito mais do que mandar aquela porçãozinha toda preparadinha de um tutu de feijão mineiro, coisa que a gente faz aqui, que é uma delícia também. Por algum motivo, os caras, o quibe agradava muito mais. Estou dizendo assim, na medida em que você, empreendedor e empreendedora, vai jogando o anzol na água e vai vendo se o peixinho morde mais ou morde menos, você vai se adequando e, porque você está conhecendo melhor o seu cliente e adaptando a sua oferta a ele, você vai se distanciando da concorrência. Veja bem, alguém que se fideliza com um delivery desse, não vai querer depois, por causa de qualquer R$5 que seja, trocar aquele delivery de pizza por um outro delivery de pizza que não tem esse diferencial, entendeu? Então assim, quer deixar a concorrência na poeira? É isso, conheça o seu cliente, interaja para conhecer, e aí se esforce para atender ele, sem nada mirabolante. Dê a ele uma experiência, porque pizza é pizza, né? Pizza é tudo redondo. Claro. Não, no limite, fez com ingrediente bom, pizza é pizza. Não tem muito como, uma pizza diferente, eu vou fazer pizza triangular, pizza... Esquece, pizza é pizza, cara, né? Mas proporcione uma experiência de compra e consumo diferente para o seu cliente, e você vai fatalmente se diferenciar da sua concorrência. Fatalmente para sua concorrência, né? É isso aí, essas são as dicas de hoje do professor Marco Silvestre. O Por Conta Própria, versão ampliada de hoje, fica por aqui, professor. Fica por aqui, não sem antes nós darmos aquela nossa tradicional receitinha de prosperidade radical para os nossos empreendedores. Prosperidade radical, aquela prosperidade que nasce na raiz do seu negócio. Para se arraigar bem, precisa ter os pezinhos no chão. Agora, para voar...